estou de volta. Eu puxaria aqui como último assunto para o professor Vila, né, que daqui a pouco vai para seus afazeres normais, uma questão que me incomoda muito. A história dos burocratas que ficam em seus gabinetes determinando o que deve ou não deve fazer o cidadão comum. Ontem começou a biometria obrigatória em 479 municípios do estado de São Paulo. A capital ainda não tem essa biometria obrigatória. E o que me chama a atenção, professor Pedro Campos e Rafael, é a obrigatoriedade desse cadastramento biométrico. Senão o cidadão fica impedido de votar, fica impedido de tirar passaporte, de tomar posse em emprego público, enfim, ele tem uma série de transtornos caso não obedeça a essa ordem. O que eu questiono, professor Vila, é que o voto é... Ixi, acho que caiu a linha do Zé Paulo aqui de novo. Acho que ele ia dizer que o voto é obrigatório, falar isso, né? não é? Exatamente, eu já ouvi o Zé Paulo falando isso. Não, ele tem toda a razão, porque se o voto é obrigatório e você é impedido de votar por não ter esse no recadastramento, como é que fica? Se você cumpriu todas as suas atribuições, não cometeu... Em suma, você tem todos os direitos para votar. Não, cria uma incompatibilidade com a legislação. Mas nós temos mania no Brasil de inventar certas coisas que eu fico imaginando. A história da tomada, todo dia eu maldizo a sorte, eu falo o sujeito da tomada de 3 pinos e tal, porque sempre tem um problema com algum equipamento em casa que não encaixa tal. Ou você precisa encaixar no segundo, no terceiro, pro quarto entrar tal. Então, verdadeira loucura. A placa do Mercosul. Não, a placa do Mercosul, você imagina todos os veículos, caminhões, tudo vai trocar porque a placa do Mercosul. Mas vai garantir mais segurança. Que garantir mais segurança, coisa alguma. Então, é uma sucessão. Se vamos lembrar no passado o kit emergência dos carros, né? De uma hora todo mundo sabe que tem um kit emergência. Então, nós temos uma idiotia nacional que aquele burocrata determina e o cidadão fica à mercê dessas imposições do poder do Estado brasileiro. Essa questão eleitoral é uma delas, que vai ter de ser resolvida de uma forma ou de outra. Nesse caso, eu acho que está sendo feito com uma programação maior, né? Mais extensa, é verdade, do que outra. Eu, por exemplo, não fui lá ainda, porque ainda não é obrigatório. São Paulo vai ser a última. Vai ser a última. São Paulo é a última cidade aí, por ser o maior colégio eleitoral do Brasil. Mas acho que o TSE, os TRS estão fazendo isso em doses menores aí. E agora, uma hora você vai ter que restringir, né? Na hora que você tiver todo mundo com o aparelhinho lá. E é muito mais seguro mesmo. Você botar lá a digital, não tem como a pessoa votar por você, né? Com documento poderia haver esse tipo de fraude. Não, isso eu acho que é uma coisa que funciona no Brasil é a votação eletrônica. Aquela que o Bolsonaro dizia que era fraudada, quando ele perdia. Quando ele ganhou, esqueceu. Inclusive não lembra mais da urna eletrônica e tal, né? Mas era fraudada quando ele perdia, agora passou a ser boa. Mas isso é uma coisa assim inacreditável. Isso funciona tudo e funciona muito bem. Porque tem coisas no Brasil que não funcionam e a gente esquece de dizer das coisas que funcionam bem. Uma delas é essa. E que criou, claro que quebrou aquela história da marcha das apurações. As coberturas jornalísticas se estendiam durante dias e dias. Boletins. Era uma coisa emocionante, porque hora subia, hora caía, demorava. Agora perdeu a graça, é igual o VAR. O VAR está estragando a eleição. Pode ser o futebol, pode ser que a urna eletrônica estragou aquela emoção. E no final dos trabalhos, eles pegavam todas as células, os escrutinadores, né, no ginásio de Ibirapuera e jogavam pro ar. Parecia carnaval. Mas essa é uma coisa que funciona bem no Brasil, que é a questão da apuração, mostrando que é possível. Mas por que os outros países não adotam? Isso não me interessa, cada país tem a sua legislação. Mas porque pode na transmissão de dados fraudar. A mesma urna que elegeu o Bolsonaro, elegeu candidatos de oposição. Por exemplo, no Nordeste, elegeu os governadores de oposição. Ninguém nunca provou nada até agora, né, professor? Não tem. O que tem aí é tese de internet, essas loucuras que começam a correr no WhatsApp. De concreto, não tem nada. Não tem nada, é verdade. E o resultado das eleições, né, tirando aí essa última eleição que foi totalmente atípica, que nós tivemos crescimento de alguns candidatos, né, o Romeu Zema lá em Minas, é um caso que a gente sempre lembra aqui, né, as pesquisas não mostravam. Mas no fim a pesquisa já mostrava essa tendência, né, dele vencer a eleição. Então não tem muita surpresa com aquilo que as pesquisas dos institutos mais confiáveis
mostra um pouco antes da eleição, né? Que também é uma lenda. Não, que todas as pesquisas estão erradas. Não é verdade. É que tem eleições que 2, 3 dias antes ou 2 dias muda. Em São Paulo, em 1988, a Erundina ganhou nos 3 últimos dias. Na época não tinha segundo turno. Ainda foi depois, com a adoção da Constituição de 88, que passa a ter 2 turnos e tal. Ganhou na última hora. Ela atropelou porque ocorreram incidentes em Volta Redonda, usina siderúrgica. O exército entrou, invadiu e acabou matando os operários. E aqui uma passeata de estudantes foi reprimida no Palácio Bandeirantes por então governador Quércio, que tinha como seu candidato João Leiva, e que disputava com o Paulo Maluf. E a Erundina atropelou e acabou vencendo a eleição. Quer dizer, a pesquisa mostrava ela crescendo, mas você não sabe o que vai ocorrer naqueles 2 últimos dias. E tem boa parte dos eleitores que decide o voto na véspera ou até no dia. E os institutos de pesquisa mostram a tendência de crescimento. Agora, não dá para saber se citou o caso do Zema, que foi o Romeu Zema, do Partido Novo, foi uma enorme surpresa, porque ninguém imaginava. Mesmo a eleição para o Senado em Minas Gerais, que dava a Dilma Rousseff em primeiro. Eram 2 cadeiras. Aqui em São Paulo, Eduardo Suplicy também. Eduardo Suplicy. E acabou na última hora o eleitor tomando... Porque o eleitor tem certos cargos que ele decide na última hora. O legislativo não é muito tão comum. O Senado é muito difícil. É uma eleição majoritária. Majoritária. Né? E tem muitas vezes... Quantas famílias não ocorre isso, de quem nos acompanha? No dia da eleição, liga alguém, você tem algum candidato a deputado federal aí? Porque não tem ninguém, né? Aí o cara fala, voto e não sei quem. Porque normalmente o nosso eleitor dá pouca importância ao legislativo e toda importância ao executivo. É uma tradição brasileira. Triste tradição, é verdade, porque eu acho que os 2 poderes são iguais, mas acontece isso comigo, que entendeu? Olhar também para si. Tem eleição que eu muitas vezes não sei em quem eu vou votar para deputado estadual e federal, fico procurando, né? Por quê? Porque você se concentra o seu interesse no governador do estado, já que é coincidente, e presidente da república, né? Isso acontece com todos nós.